Bom, pessoal, continuando com a nossa revisão de cálculo numérico, nós temos aqui o exercício número 5, tá? Trata aqui da resolução, tá? De um sistema linear, não linear, tá? São duas equações não lineares que nós temos aí, e nós vamos resolver pelo método de Newton-Raphson. Então, ó, aqui ele deu os valores, tá? Os valores iniciais, vão ser duas variáveis, né? Então, eu vou ter x0 igual a 2 e y0 igual a 1. E os erros relativos também, ele vai pedir para calcular, tá? Fazendo só uma iteração, tá? Nós vamos calcular tanto as raízes quanto os erros relativos, tá? A primeira ideia que nós temos que ter, tá? Quando nós vamos solucionar um sistema de equações com duas incógnitas e duas equações e duas incógnitas, primeira coisa, eu vou ter que fazer cada equação se tornar igual a zero, tá? Então eu pego 5,1, passaria para o primeiro membro, tá? Mesma coisa que a segunda equação, pega o 2,9 e transfere para o primeiro membro igual a zero, tá? Por quê? A primeira função nossa, esse f de x, y aqui, se trata dessa equação aqui, ó, tá? Só que eu tenho que deixar ela igual a zero. Então, mesma coisa o g de y. G de y é a segunda equação do sistema. Nós vamos fazer ela se tornar igual a zero também. Então, fazendo esse procedimento, que é o primeiro passo, tá? Nós vamos ter que x ao quadrado mais y menos 5,1 é igual a zero. E x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2,9 tem que ser igual a zero. A partir daí, nós vamos ter que a f de xy, que é a função com duas variáveis, tá? É a primeira aqui, ó. Então é x ao quadrado mais y menos 5,1. E a g de y é a segunda equação do sistema, tá? Que vai ser igual a x ao quadrado menos y ao quadrado menos 2,9, tá? Bom, tendo as duas funções, nós temos que achar as derivadas, tá? De cada uma das variáveis e em cada uma das funções que nós temos aqui, tá? Primeiro nós vamos achar as derivadas parciais da função f. As derivadas parciais são em relações à variável x e em relação à variável y. Então nós temos que f de x, tá? A derivada da função f na variável x, nós vamos pegar o 2 aqui, ó, multiplicar aqui na frente. Então vai ficar 2x. Y, se nós derivarmos em relação a x, o y se torna zero, tá? Porque ele é uma constante em relação à variável y, a variável x, tá ok? O 5,1 também se torna como se fosse uma constante, tá? Então também a derivada é zero, não precisa colocar aqui, tá ok? Agora, em relação à variável y, o que nós vamos ter? Se nós pegarmos a nossa função f e derivar na variável y, o x aqui, ó, vai ser zero. A derivada de x ao quadrado vai ser zero, porque não tem nenhum termo com y aqui multiplicando, tá? Ali se torna como se fosse uma constante. Então, a derivada de y vai dar 1, tá ok? Por isso que deu aqui 1. Porque se nós derivarmos aqui, ó, o y aqui, vai ficar y elevado a zero, tá? Vai ficar 1 vezes y elevado a zero. Se for todo número elevado a zero, é 1. Por isso que deu 1. G de x. Agora nós vamos achar as derivadas parciais da função g, tá? Nós temos a g de x e a g de y, são as duas variáveis. Então, a derivada da função g na variável x vai ser igual a... Então, pega aqui, ó, passa o 2 multiplicando, vai ficar... g na função x vai ser... Aqui é 1, tá ok? Desculpa aí. Então vai ficar
x, aqui vai ficar 1 vezes x. Quanto que vai dar aqui? Vai dar x elevado a zero ali, vai dar 1, tá ok? Como nós derivamos o y, tá, na variável, a função g na variável y, vai ser 2 vezes, tá, o y que está aqui, que está somando, tá ok? Então vai ficar 2y, tá aí feito. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir os valores iniciais de cada variável em cada uma das funções, inclusive das funções derivadas também, tá? Então, f de x0 e y0 é igual a f de 2 e 1, tá? Isso vai ser substituindo na primeira função, então vai ficar 2 elevado ao quadrado mais 1 menos 5,1. Isso vai dar menos 0,1. Fazendo o mesmo procedimento na função g, nós vamos ter que 2 mais 1 elevado ao quadrado menos 2,9. Isso vai dar 0,1. Em seguida, nós vamos pegar a função derivada, tá? De f na variável x, no ponto 2 e 1. Como nós só temos o x aqui nessa função, então o único valor que vai entrar aqui é o 2. Vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. O f de y, no ponto 2, 1 aqui, tá? A derivada da função f na variável y, então ela vale 1. Não tem nenhum valor para substituir aqui, tá? Permanece só esse valor mesmo. Permanece o próprio 1. A g, derivando a g na variável x, no ponto 2, 1, como a g de x é 1, então permanece 1, tá? Agora a g, a função g, a derivada dela na variável y, no ponto 2 e 1, x é igual a 2 e y é igual a 1, quanto que vai dar? Vai ser 2 vezes o y, tá? O y vale 1 aqui, então substitui ele aqui, que vai dar 2. Bom, agora nós vamos aplicar a fórmula de Newton-Raphson, tá? Para nós fazermos as iterações. Nesse caso aqui, em particular, é apenas uma iteração, tá ok? Então, nós vamos ter, como é a primeira iteração, o k igual a 0. Se o k é igual a 0, nós vamos calcular 0 mais 1 aqui, né, em cada uma das variáveis. Então, nós vamos ter o x1. x1 é igual a xk, que é o inicial, que é o x0, está dado lá no exercício, no enunciado, ele vale 2, menos, tá? Aqui nós temos essa formulinha. Nós vamos pegar a função f, que é menos 0,1, que nós temos calculado aqui, vezes a g na variável y. Quanto que vale a g na variável y? Nós vamos ter que a g de y aqui, ó, vale 2, tá ok? Multiplica por 2, menos 0,1, que é a g novamente, tá? Nós pegamos a g aqui, ó, é o resultado, multiplicamos pela f na variável y, tá? Qual que é a derivada da função f na variável y? Vale 1. Substituindo os valores aqui, mesma coisa, tá? No denominador, vai ficar 4, que é a nossa função na variável x, tá? No ponto 2, 1, 4, vezes 2, tá? Que é a gy, cadê? Tá aqui, ó. E menos 4 vezes 2, menos 1, que é a fy, que nós temos aqui, ó, vezes o quê? A gx, que vale 1, tá ok? Fazendo os cálculos, tá? Resolve aqui dentro, tá? As multiplicações primeiro, faz o cálculo, tá? Nós vamos ter que, vai ter aqui, tem um jogo de sinal, observar bem esses jogos de sinais aqui, tá? Então vai ficar x1 é igual a 2 mais 0,3 dividido por 7. Trabalhando todas as casas decimais, tá? O máximo, o número máximo que a calculadora fornece. Então, x1 é igual a 2,0428571143. Esse é o primeiro, tá? É o valor da solução
daquele sistema, tá? Para variável x. Agora, nós vamos calcular a variável y aí da primeira iteração. Então, y1 é igual. Vamos usar essa fórmula agora, tá? Para calcular a variável em y. Então, y1 é igual a y0, que vale, no caso aqui, ó, vale, o yk vale 0, o y0 está dado lá no enunciado do exercício que vale 1, menos, tá? 0,1, procedimento é análogo ao do que nós fizemos para achar a variável x, tá? Muda alguns detalhes na fórmula, sendo que o denominador vai ser o mesmo, tá? Os denominadores, tanto para a variável x quanto para a variável y, sempre vão ser iguais aqui, tá? Então aqui, ó, observe bem, ó, os valores são os mesmos, só muda aqui, tá? Os dados são fornecidos ali, tá? Nas funções derivadas, nós substituímos aqui, tá? Inclusive a função sem derivada também que nós temos, né? Que aqui é 0,1, que é a nossa g, vezes a f na variável x, ó, tá? Que é 4, menos, aqui tem menos 0,1, que é a nossa f, tá? Vezes a g, a derivada da função g na variável x, que vale 1. Nós pegamos todos os dados ali. Substituindo, fazendo os cálculos, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos chegar a y1 é igual a 0,9285714286. Tá ok? Bom, essa é a resposta na primeira iteração, tá? Conforme exigido pelo exercício.